Olá, galera, tudo bom? Eu me chamo professor Renê, tá? Professor de História, Renê indo, Renê voltando. Hoje estamos aqui no Enem.br para fazermos uma aula sobre a escravidão negra no Brasil, isso dentro das perspectivas do Enem, beleza? Uma coisa interessante que eu acho, e essa primeira aula eu peguei esse tema exatamente por conta da importância desse tema que tem no Enem. O Enem, quando ele trata sobre a escravidão negra no Brasil, ele vai pegar a escravidão negra e vai colocá-la como fio condutor de diversos outros assuntos. Você vai ter a questão da economia colonial brasileira, você vai ter a comparação da escravidão, no caso indígena, no caso que nós vamos falar aqui durante essa aula. Então, por que dessa escolha do tema? É a primeira coisa que eu queria falar para vocês entenderem o motivo. Bom, conforme você vai ver aí no primeiro slide que eu botei para vocês, existe uma lei, tá? A 10.639 de 2003, tá? Essa lei ela vai fazer uma inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. Isso é interessante porque vai tratar dessa problemática, né, que antes era tão deixada de lado, como se o Brasil realmente não tivesse essa matriz, e essa matriz negra importantíssima para a nossa formação, assim como a matriz indígena. É tanto que essa lei, em 2008, você vai ter uma nova lei, 10.639, 11.645 de 2008, em que vai incluir a questão da cultura indígena também nos currículos escolares. Isso a gente vai discutir hoje, tá certo? Durante essa aula. Mas antes, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: não dá para a gente adentrar na questão da escravidão já de princípio. Nós precisamos entender o contexto. Tá? A história é uma coisa interessantíssima quando você consegue visualizar a teia que é a história. Tá? Quando você estuda história, você vai numa sequência, você acha que está tudo desvinculado, você estuda Egito, você estuda Mesopotâmia, você estuda Fenícia, você estuda os gregos, os romanos, como se começasse um e acabasse e começasse o outro. Não, ali estão todos misturados, assim como a história também. Para entender a história do Brasil, você tem que estar sempre, principalmente pelo Enem, linkado com as coisas que estão acontecendo fora. É o caso da escravidão. Nós estamos falando aqui dessa escravidão negra, porque o termo escravidão, essa questão da escravidão já era uma coisa muito antiga, né? Você tem isso nas grandes civilizações, quando eu citei essas grandes civilizações, você vai ter isso muito fortemente em Roma, mas quando a gente fala escravidão africana, escravidão negra, nós estamos nos referindo ao século XV, tá? A escravidão moderna, onde a Europa vai descobrir esse continente africano através dessas grandes navegações, e aí é interessante você perceber Portugal como esse país que estava, teoricamente, naquele período, com seus reis absolutistas voltados para essa questão das navegações, a burguesia portuguesa também em consenso com esses reis. Portugal, especificamente, um país sem muitas guerras, onde a maioria da Europa estava brigando, um país à beira, teoricamente, lá, quando você olha geograficamente Portugal, às margens do Oceano Atlântico. Então, ela começa a perceber, já que a economia dessa época era pautada pelas especiarias que estavam nas Índias e que a entrada para essas especiarias tinha sido fechada, que era o mar Mediterrâneo, eles tentam encontrar outra maneira de chegar a esse produto. Professor, mas o que isso tem a ver com a escravidão? Ora, tudo a ver. Entende, percebe qual foi o outro caminho que eles entraram para poder chegar nessas especiarias. Ora, é o chamado périplo africano. Professor, não sei o que é périplo não, bem simples. Circunnavegação, ou seja, Portugal está aqui, a África está aqui, então o que eles vão fazer? Eles vão navegar e contornar a África para tentar se chegar aqui nas Índias. Só que quando eles vão explorar essa África, olha que coisa legal, eles encontram
dois produtos que eles procuraram, porque lembra, nós estamos falando de uma época em que tem um sistema econômico chamado de mercantilismo. Professor, o que é o mercantilismo? Qual a principal característica do mercantilismo? Metalismo, ouro e prata, a moeda da época. Estamos voltando ao comércio, estamos voltando à questão de ter o dinheiro, e aí o ouro e prata é essencial nesse período. E o que é que eles encontram primeiro na África? Ouro. Olha que coisa legal. Agora, professor, por que o senhor botou as navegações tão pertinho aqui da costa africana, né? Tão pertinho da terra? Por que eles não navegaram aqui ao Oceano Atlântico? Por que eles não navegaram mais para dentro do oceano? Bom, nessa época tinha-se o imaginário que aqui existiam monstros marinhos, ou até mesmo que a terra era quadrada e que você cairia em um abismo. Então eles faziam essa navegação chamada navegação de cabotagem. Perceba, eles passavam bem pertinho aqui, porque qualquer coisa que eles vissem por aqui, eles chegariam na terra e estariam salvos. Então veja, só que detalhe, o que é que tem a ver essa África além do ouro? Eles descobriram um produto, talvez não, tão rentável em determinado momento como o açúcar brasileiro, mas no futuro. A escravidão, o produto chamado negro. Infelizmente, a escravidão rendeu muito dinheiro aos portugueses. Por quê? Bem, a gente precisa entender por quê. Veja, lá na África, eles já faziam a escravidão do próprio africano. Como assim, professor? Como já existia a escravidão entre os próprios negros africanos? Existia. Mas não era essa escravidão que a gente vê entre o branco e o negro. Você vai ter uma questão de guerra mesmo. Se a África, entenda, lembra, não esquece disso. Tem muita gente que esquece. A África é um continente. A África não é um país. Então, lá, muitas tribos, muitas etnias, muitas línguas diferentes. Então, veja, havia guerras entre as tribos africanas. E é claro que aquelas que venciam, o que acontecia? Conquistavam aquelas que eram menores, mais fracas. E o que acontecia com os derrotados? Se tornavam escravos. Professor, existem outras maneiras de você se tornar escravo? Sim. Algumas outras maneiras também é elencada em alguns livros, como o quê? A questão de endividamento, a questão judicial também, mas isso não vem ao caso. Aqui a gente está percebendo a escravidão, como é que ela vai ser a nível do branco em relação ao negro. Mas aí, uma vez, uma aluna de uma escola me fez uma pergunta interessantíssima. Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: professor, eu estou lendo no livro que Portugal e Espanha são os dois países mais católicos desse momento na história que a gente está vendo agora no livro. Eu disse, sim. Aí ela olhou para mim e disse, e como é que um país que é altamente católico, que expulsava quem não fosse católico do seu país, ou você se convertia, se tornava um cristão novo, ou então você ia embora, como é que eles escravizam outro ser humano? Só por causa da cor. Rapaz, eu olhei assim para ela, e eu disse, olha, existem várias maneiras de explicar isso, mas o que eles diziam naquela época, vocês vão achar absurdo, mas eles falavam que a escravidão era uma forma de salvar aquele negro da África. Porque eles diziam, olha que absurdo, que até a Bíblia eles utilizavam. Segundo a Bíblia, quando Caim matou Abel, Deus marcou, e tem lá isso, Caim com uma marca na pele, uma marca cutânea. E eles diziam, olha, a marca que Deus marcou em Caim é a cor negra. Então essa é a cor do pecado. Na hora que eu estiver levando ele, na hora que eu estiver cristianizando ele, na hora que eu estiver colocando ele, né, a nível de se tornar um cristão, eu estou salvando ele. Sim, mas e os castigos? Esses castigos também vão servir como salvação? Com certeza. A questão de você se flagelar, de você tirar o pecado do seu corpo, também era uma prática naquela época. Outra coisa que eles usavam também, bem interessante, vocês vão ler isso em alguns livros, se vocês se aprofundarem, é a questão de Noé.
Eles dizem que, inclusive, essa questão, ou parte da questão, caiu na UES específica, a última questão da Universidade Estadual do Ceará, na específica desse ano, 2016.2. Ele dizia o seguinte, que o negro, quando Noé fez o vinho, plantou uva, e aí colheu as uvas, espremeu, e o suco de uva fermentou e se transformou em algo alcoólico, e ele consumiu, ele ficou meio embriagado e retirou as roupas. Os filhos viram ele nu, cobriram ele, tá? Mas um filho, o primeiro que viu Noé nu e disse o seguinte, foi chamar os outros irmãos vieram, não olharam, e quando Noé acordou, ele disse que tinha visto Noé nu. Na hora que Noé percebeu isso, ele disse, amaldiçoo você, Cã, meu filho. E essa maldição, segundo eles diziam naquela época, é a cor negra, ou seja, a cor do pecado, a cor da maldição. Meus queridos, pasmem, vocês podem até estar achando isso muito esquisito, mas nós estamos falando de questões econômicas, nós estamos falando de questões ideológicas, então eu tenho que comprovar por que eu estou escravizando. E o motivo, alguns diziam, era isso. Quando essa escravidão já existia na África, inclusive eles compravam esses escravos muito barato. Os caras chegavam lá e simplesmente começaram a comprar esse negro com o quê? Fumo, né? Cachaça, pólvora, armas de fogo. Ou seja, os chefes das tribos maiores que tinham escravos começaram a perceber o quê? Opa, se eu tiver escravos, eu vou ter mais armas, eu vou ter armas de fogo poderosas e vou poder fazer o quê? Conquistar outros povos. Ora, virou uma bola de neve. Então, o que eu estou querendo dizer? O que o Enem diz? Que a chegada do branco, que esse interesse por esse já escravo aqui, que era uma coisa bem simples e comum, fez isso aumentar de forma considerável. Então, isso é verdade. O aumento da escravidão entre eles aqui foi muito grande por causa do homem branco que queria esse escravo para levar para a Europa. E quando descobriram a questão do Brasil, descobriram entre aspas, né? Porque dizer que descobriram o Brasil, você dizer que descobriu um continente habitado por N quantidade de tribos indígenas é complicado. Mas enfim, vem para cá. Quando encontraram o Brasil, e inicialmente a gente vai ter o chamado período pré-colonial. O que tem nesse período pré-colonial, professor? Significa dizer que as pessoas não tiveram interesse em vir colonizar o Brasil. Esse período aí é um período mais ou menos de 30 anos, você tem de 1500 a 1530. Então esse primeiro momento aqui, quase não vieram pessoas aqui para o Brasil. E os poucos que vieram, isso aí a gente pode ver em outra aula, vieram atrás do pau-brasil, que alguns consideram que foi o nosso primeiro ciclo econômico, outros não, tá? Mas a verdade é que a mão de obra para esse pau-brasil foi utilizado o índio. Nesse caso aqui do pau-brasil, não houve a escravidão. Cuidado com isso. Você vai ter aquelas trocas, o chamado escambo, que você estuda desde lá, 6º, 7º, 8º, 9º, seu Fundamental 2. O escambo, a troca. Trocavam pulseirinhas, espelhinhos, tem até a música do Legião Urbana, que vai falar sobre isso, né? A música Índios, onde esses índios foram enganados. Um trabalho árduo de pegar esse pau-brasil e depois trocar por pequenas coisas. Mas depois desse período de colonização, de pré-colonização, houve mudanças a partir de 1530. E que mudanças foram essas? Você vai ter um interesse aqui no Brasil pelos estrangeiros. Ou seja, França e Inglaterra, que estavam na Guerra dos 100 Anos, terminou a Guerra dos 100 Anos, olharam para a América e eles disseram, eu quero a minha parte da América. Eu quero a minha parte daquilo.
O rei da França não respeitou, porque aqui tinha o Tratado de Tordesilhas também, que a gente lembra lá do Fundamental, né? O Tratado de Tordesilhas que dividia a América entre Portugal e Espanha. O rei da França olhou e disse assim, ei, onde é que está o testamento de Adão que diz que as novas terras que foram encontradas só pode ser dividido entre Portugal e Espanha? Aí ele disse, se não tem esse testamento, claro que o rei da França, ele estava frescando, né? Ele estava simplesmente jogando e dizendo o seguinte, meu amigo, se você não tem um testamento de Adão, deixando para vocês dois, então eu vou aí e quero minha parte também. Eu quero minha parte nesse novo empreendimento. E aí vieram aqui e tiveram contato com os índios e não respeitaram tratado nenhum. A Inglaterra também veio pilhar. Então chegaram para o rei de Portugal e disseram, rei, ou você coloniza o Brasil, ou você manda gente para morar lá, ou você manda defender de dentro para fora, constrói lá seus fortes, como a maioria aqui no litoral, a gente tem vários fortes aqui que foram feitos com esse intuito, ou então você vai perder essa terra. Só que detalhe, o rei de Portugal, e Portugal não tinha dinheiro suficiente para colonizar uma terra que era enorme, mesmo não sendo o que é o Brasil hoje, ele não tinha condições de fazer isso. Então, o que foi a solução? Ele disse, rapaz, eu tenho umas ilhazinhas aqui na África, Cabo Verde, Açores, Madeira, né, que eu não tinha condições e entreguei a particulares. Não entreguei, apenas arrendei as chamadas capitanias hereditárias. Professor, cadê a escravidão? Calma, a gente chega já na escravidão. Detalhe, quando começou as capitanias hereditárias, a gente está falando de 1534, perceba, professor, precisa aprender essas datas? Jamais. Não se atenha a isso. Eu só estou mostrando para você entender cronologicamente como é que funciona. Então veja, olha para mim, por favor, aqui no meu olho, ó. 1530 termina o pré-colonial. Já 4 anos depois, ele já divide as terras aos capitães donatários e diz o seguinte, ó, tem um produto que dá muito dinheiro aqui na Europa. É um produto que aqui na Europa não tem. É um produto que eu já vi que no Nordeste brasileiro, né, o Nordeste brasileiro, tem a terra e tem o clima propício para esse produto. E que produto foi esse? Está aqui, meus queridos, cana-de-açúcar. E é aqui que o nosso negro vai ser inserido. Porque quando você está falando de cana-de-açúcar, e aí eu quero que vocês entendam uma coisa, antes da gente entrar na cana-de-açúcar, é o seguinte, perceba o que o slide diz para você. Veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o negro não era considerado um ser humano. O detalhe é esse. O detalhe é que o negro entenda a escravidão como a perca da humanidade, ou seja, do ser humano como homem, e se transformando em algo como um objeto, algo que pertence a outra pessoa. E aí, se ele não fizesse o que o dono queria, você tinha diversos tipos de maus tratos, castigos, a questão da caça, se fugissem e tudo mais. Agora, volta aqui para mim e entenda uma coisa. Olha para cá para entender por que aqui vai precisar desse negro. Na cana-de-açúcar, uma das coisas interessantes de você perceber é que tentaram escravizar o índio. Olha para cá, vamos voltar. No pré-colonial, o índio trabalhava no pau-brasil, mas não como escravo. Troca de mercadorias, o escambo. Aqui, cana-de-açúcar é diferente. A cana-de-açúcar, ele vai funcionar, dá uma olhada aqui no slide. A cana-de-açúcar vai ser, a base da cana-de-açúcar vai ser o que a gente chama de plantation. O que seria esse plantation? O que você está vendo na tela, monocultura, ou seja, a cana-de-açúcar vai ser produzido apenas, teoricamente, cana-de-açúcar. Os poucos produtos que vão ser produzidos juntamente com essa cana-de-açúcar vão ser produtos para subsistência. Você vai ter latifúndio, ou seja, grandes quantidades de terra,
Porque para fazer uma fazenda de cana-de-açúcar, para ter uma fazenda de cana-de-açúcar, eu preciso de uma quantidade enorme de terra para poder plantar, e a mão de obra tem que ser escrava. Não dá para eu ter uma quantidade enorme de pessoas pagando salário para essas pessoas. Então, você vai ter o escravo. E inicialmente pensaram, bom, o escravo, vamos fazer o índio, já que o índio está aqui, vamos pegar esse índio e vamos escravizá-lo. Então, o primeiro escravo da cana-de-açúcar foi o índio, não foi o negro. Aí a pergunta, por que que houve essa troca? E foi algo brusco, quando um chegou, o outro deixou de ser escravo? Não, jamais. Você vai ter o índio cada vez sendo mais protegido teoricamente, principalmente pelos jesuítas, né, principalmente pela questão da Igreja Católica, e o escravo negro, a quantidade de escravos negros aumentando aqui no Brasil. Professor, era porque o índio era preguiçoso? Ei, quando você encontrar isso, por favor, coloque falso. Entenda, criaram esse estereótipo que o índio é preguiçoso. Não, jamais. Se você está na sua terra trabalhando, se você está na sua terra, o índio vive da natureza, não guarda nada, está com fome, vai lá, pega uma fruta, pesca, planta ali, não precisa guardar. E de repente chega alguém para te escravizar, trabalhar num produto, passar o dia trabalhando e depois você ainda não receber nada, ou seja, qualquer um se rebelaria. A questão do negro, ele se rebelou também. Não ache que nenhum dos dois aceitou, isso é totalmente errado. Nenhum dos dois, tanto o índio quanto o negro, não aceitaram de maneira nenhuma a questão da escravidão, tá? Só que detalhe, o ponto principal, aquele que você deve entender, o porquê maior da mudança, tá aqui, ó, o porquê maior da mudança. A questão lucrativa. Começaram a perceber que o escravo, que era trocado lá na África por uma garrafa de cachaça, né, por um rolo de fumo, por uma arma de fogo, e colocado em navios, e aí a gente vai já falar sobre isso, mesmo morrendo 20% a 40% na viagem, quando chegava aqui, ainda dava lucro. Então, perceba uma coisa, a questão da lucratividade do negro africano foi primordial para a troca dessa mão de obra. Nada a ver com o índio ser mais revoltado, contra o índio ser mais preguiçoso. Não, foi uma questão muito econômica nesse sentido. E aí, a gente vai perceber ao longo dessas aulas, e eu queria que vocês entendessem que a questão do índio, né, conforme vocês estão vendo no slide aí, ele foi utilizado mais ou menos até 1560. Então, não que acabou, não acabou, continuou, mas há uma predominância maior da escravidão negra de 1570 para frente. E aí o lucro do negro é altíssimo nesse período. Alguns historiadores falam que a questão da quantidade de dinheiro que a escravidão negra dava era tão quanto ou maior do que propriamente a cana-de-açúcar, tá certo? Então você tem que ver isso quando você estiver lendo, quando você estiver resolvendo alguma coisa de Enem, eles vão abordar isso, porque o negro, ele deu muito lucro para o português, tá certo? Então, o próximo slide, esse vocês estão vendo, eu botei algumas coisinhas sobre a questão da escravidão indígena, né? Foi a primeira mão de obra do açúcar, havia uma resistência cultural, porque o índio já não tinha essa cultura desse trabalho forçado, né? Desse trabalho compulsório. O Enem usa muito esse nome, trabalho compulsório, né? Havia também uma política catequizante, né, dos jesuítas, que tinham um foco mais voltado para esse índio, mas a principal
mudança de foco da escravidão indígena para a escravidão negra foi a questão da alta lucratividade que o negro ele dava, tá certo? E aí você vai ter a questão, e aí eu quero que você perceba esse slide, a questão dos escravos aqui no Brasil. A África é muito grande, a África é um continente. Não pense que vieram negros de todas as etnias da África naquele período, não. Foi uma coisa bem específica. Você tem dois grandes grupos que vieram de escravos aqui no Brasil. Você vai ter os sudaneses, tá, que vieram basicamente para a Bahia. Os sudaneses que hoje você vai ter ali a região de Nigéria e da Gana, tá certo? Esses dois países. E vieram os bantus para Rio de Janeiro e para Recife. Então, se você, no Nordeste, aqueles que vão realmente... Porque nesse primeiro momento, e uma das coisas que eu quero que você lembre é que, olha, entende, por favor, entende. Se você tiver alguma dúvida, por favor, nós temos aqui, você pode mandar suas dúvidas para a hashtag no Enem BR, tá certo? Tanto via Twitter como via Facebook. Então, por favor, teve dúvida, não deixa passar. Manda perguntinha, eu vou estar te respondendo. Pode perguntar o que você quiser, que a gente está aqui para fazer isso. O lance de ser online, o lance de ser ao vivo, é exatamente para dar essa perspectiva diferente para vocês. Tirar dúvida na hora, tá certo? Então, olha de novo para o slide. Veja o seguinte. Professor, como era a viagem? Como é que funcionava? Me explica. Agora vamos entrar na escravidão mesmo, vamos entrar na vinda, na chegada, no trabalho aqui. Então vamos lá. Olha para mim. Eles pegavam esses negros lá, como eu disse para vocês, trocavam por essas mercadorias, né? E aí colocavam esses negros em navios chamados de negreiros, só que detalhe, os navios também tinham o nome de tumbeiros. Tumbeiros, professor? Tumbeiros? Tumbeiro lembra o quê? Tumba. Professor, você está me dizendo tumba. Tumba de morrer, tumba de cemitério. Exatamente. Esses caras vinham em porões de navios. O professor separava homem de mulher, de criança? Separava. Mas geralmente colocava de 200 a 600 negros amontoados, um do lado do outro, quase sem poder se mexer muitas vezes, né, nesses porões desses navios. A viagem para o Brasil era longa, você tinha geralmente de 30, 35 até 60 dias essa viagem, dependendo das condições dos mares, né? A gente está falando de caravelas, lembra que a gente está falando de 1534, de 1560, morria geralmente de 20% a 40%, conforme vocês estão vendo no slide, e como eu te disse já, ainda dava lucro, e muito lucro. Daí, quanto mais você socasse dentro do porão, quanto mais você enchesse o porão, porque outra viagem era caro uma viagem dessa, então eu tinha que colocar uma quantidade máxima de escravos, morresse quantos morresse, mas quando chegava lá, quando eu vendesse, eu tirava um lucro altíssimo devido à forma barata como esse escravo foi comprado. Então eu separava ele das famílias. Se você estiver pensando, mas para quê? Para que essa maldade? Para que separar os caras da sua mulher, dos seus filhos, separar dos seus amigos, separar até da sua gente? Ora, o pessoal dizia, vamos misturar, vamos pegar vários negros de várias tribos diferentes, muitas vezes eles são inimigos, muitas vezes eles têm dialetos diferentes, então isso quer dizer que eles não vão combinar entre si, fugas, revoltas, e aí cada um vai ficar no seu canto, vai ser mais fácil de adestrar esse negro. A palavra é essa mesmo, vamos transformar ele. Continuando, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido, tá? Então vamos voltar, vem para cá, ó. Veja, olha aí no slide, o que é um mês na engorda? O que é isso? Um mês na engorda, se você vai para uma feira, professor, os negros eram vendidos em feira, exatamente, nus, porque tinha que ser examinado de ponta a ponta. Só que antes deles irem para essas feiras, tinha que passar um mês
engordando esses negros. É como se eu levasse um animal magro para a feira. Eu não vou vender. Eu vou vender um animal que tenha realmente uma substância, como diz aqui, né? Ele esteja em bom estado, né? Para poder ser vendido. Depois que ele era vendido, né? A pessoa que comprava marcava ele, como se marca um animal. Muitas vezes, quando eu estou dando essa aula nas escolas ou em cursinhos, tem algumas pessoas que ficam um pouco chocadas com essa realidade, mas infelizmente, por isso que hoje há uma luta tão grande, tá, dos negros para poderem ter seu lugar na sociedade brasileira, porque o quanto que eles já sofreram e ainda tem todo esse tipo de desrespeito, isso é inadmissível, tá certo? Para uma sociedade, isso seria inadmissível. Então, por isso que há uma luta enorme para esses direitos, tá? Esse slide que vocês estão vendo agora na tela é exatamente os locais de onde saíam esses negros. Percebam que há dois grandes grupos, os sudaneses, e aí eles vão especificamente numa maior quantidade para Salvador, né? E os bantos, que é essa região de baixo, eles vão mais para o Rio de Janeiro e Recife e Olinda. Lembrando que nessa época, Pernambuco era a grande capital no caso, grande capital não, mas a grande cidade da cana-de-açúcar, e era Olinda que tinha a maioria dos engenhos. Engenhos era como chamava a fazenda de cana-de-açúcar. Então, se você der uma olhada também, você vai ver que vai subir para os Estados Unidos uma setinha. Veja que é da etnia dos bantos, onde vão ser os negros que vão para os Estados Unidos. Professor, e lá nos Estados Unidos? Sim, lá nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, quando nós estivermos vendo uma aula sobre a questão da independência dos Estados Unidos, formação dos Estados Unidos, a gente vai ver isso, que o sul dos Estados Unidos ele foi colonizado especificamente por negros, né? Até hoje há uma grande questão étnica muito grande, muito forte nos Estados Unidos, né? Lá o preconceito racial ainda é grande e os negros lutam por isso. Recentemente, né, assassinaram alguns negros e houve grandes revoltas nos Estados Unidos, conforme vocês estão acompanhando na televisão. E uma das coisas que eu vou pedir para vocês que vão prestar o Enem é, por favor, assistam pelo menos um jornal a nível nacional por dia, né? Qualquer emissora, mas contanto que seja a nível nacional, você tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo. O Enem é algo muito de atualidade. Ele pega o que a gente está falando e faz um link com o atual. E isso é muito... Você só vai ter essa percepção quando você ler ou assistir algo desse tipo. Pegue livros que trazem mais atualidade, essas revistas que têm essas atualidades, para você entender os contextos, tá certo? E como eu disse, não esqueça, qualquer dúvida, hashtag no EnemBR, mande agora, que logo, logo eu vou estar respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o assunto que a gente está tratando. Continuando, tá aí, próximo slide, trouxe para vocês um esboçozinho de um navio negreiro. Perceba que ao lado você vai ter o porão do navio, né? O porão do navio que era cheio, lotado de negros, tá certo? Onde eles dividiam, se você ver bem direitinho aí embaixo, tem as divisões, né, de crianças, mas isso não impedia de que mesmo as crianças fossem uma grande quantidade. Uma vez um aluno me perguntou: professor, o preço deles era igual? Não. O preço deles era diferente. O preço de uma mulher era mais barato do que o de um homem. O preço de uma criança também. Um velho não tinha o mesmo preço de um negro que tivesse a idade de 30 anos. O cara, quando chegava na feira, ia examinar os dentes, os músculos, né? Examinava tudo, até o que você está imaginando também. Para quê, professor? Para ver se você tem algum tipo de doença. Você vai comprar um produto defeituoso? Jamais. Então, para isso, o que você faz? Examina bem direitinho, tá certo? Passando aí no próximo slide, você vai ver o seguinte. Professor, a expectativa de vida desse escravo. Esse escravo, quando ele trabalhava, e nesse início ele veio para trabalhar na questão da agricultura, na questão da cana-de-açúcar, mas só teve escravo na agricultura? Claro que não. Claro que não. A gente vai ver ao decorrer da aula que vão ter vários tipos de escravos.
né? Mas nesse início, a grande quantidade vem para trabalhar onde? Na lavoura da cana-de-açúcar. Mas, veja, isso é Nordeste. Claro que existiam outros tipos de escravos. Que tipo? Um escravo que trabalhava na questão doméstica da casa, um escravo que trabalhava como ama de leite, amamentando o filho da senhora, da esposa do senhor de engenho. As pessoas que trabalhavam dentro da casa, né, as mucamas. Você vai ter alguns escravos de ganho. Professor, o que é um escravo de ganho? O escravo de ganho, pessoal, geralmente a pessoa comprava e esse escravo iria trabalhar para você. Ele vai ter em pequena quantidade agora, só que lá século XIX, lá na época do café, lá no Rio de Janeiro, esse escravo de ganho vai aumentar consideravelmente, tá certo? Então a gente vai tratar sobre isso. O que eu queria que você visse agora é a questão da expectativa de vida dele. Veja, quando ele começava a trabalhar nessa lavoura, ele tinha aproximadamente 10 anos de vida. Professor, era a média, né? Não dá para dizer, né? Uns viviam mais, outros viviam até menos. Quer dizer que eles trabalhavam de 10 a 15 horas, tá brincando. 10 a 15 horas por dia, é assim, sol entrou no horizonte, vamos trabalhar. E até o sol se pôr. Tá? Até o sol se pôr, às vezes até um pouco mais. Professor, isso não gerava fisicamente, gerava sim. Um escravo, ele basicamente, ele vivia de 30 a 45 anos. Um escravo de 30 anos, ele tinha aspecto de 60. Esses que trabalhavam em lavoura. Perceba isso. Perceba que às vezes eles chegavam aqui e tinham uma certa divisão. Por exemplo, o escravo que ia trabalhar na lavoura, um escravo que às vezes era mais arredio, um escravo, ele era chamado de boçal. Os escravos boçais eram aqueles escravos que trabalhavam mais na lavoura e eram mais arredios. O escravo ladino, e aí você tem o ladino como aquele escravo mais domesticado, aquele escravo que já pode trabalhar dentro de casa, aquele escravo que já pode cuidar ali do jardim, que já pode cuidar do curral, que já pode cuidar de uma limpeza, que já pode cuidar enfim, das coisas domésticas da casa, ou aquele que está mais amansado. E ainda tinha uma nomenclatura interessante, que era o crioulo. O crioulo era aquele que era o escravo já nascido no Brasil. Então, o escravo que era já filhos de africanos, mas era um escravo, que filho de escravo, escravo seria também, tá certo? Então, mas entenda que, e uma coisa que o Enem deixa bem claro, a escravidão não é algo igual, ou seja, não é algo homogêneo em todas as partes do Brasil. Diferente você pegar um escravo em Olinda, né, Pernambuco, no auge da cana-de-açúcar, e você ir lá para São Vicente, você ir lá para o Rio de Janeiro, que não tem essa cultura da questão da agricultura, tá certo? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: existiu, professor, uma questão de resistência desse escravo, claro. Assim como o índio resistiu com guerras, né, bravíssimas, ferocíssimas, o escravo também, né, o negro, desculpe, também resistiu, e de várias formas. Formas mais violentas, formas mais inteligentes, tá? O Enem traz muito isso. A questão dos maus tratos que esses caras eram, né, eles eram muito, mas muito mesmo, maltratados, e aí existiam várias formas de resistência. Uma delas, professor, simplesmente matar o senhor de engenho. Primeira oportunidade, eu mato o cara. Eles eram pastorados por um cara chamado feitor. Primeira oportunidade, matavam o feitor. Professor, e se não conseguisse? Aí seriam os castigos. Uma forma de resistência interessante também, e essa inteligente, eles iam trabalhar lá na lavoura de cana-de-açúcar e tal, de repente se afastavam, as pessoas que estavam olhando para eles davam um jeitinho de, às vezes, a folha da cana-de-açúcar seca, né? E aí eles batiam as pedras, saía a faísca, queimavam a plantação, saíam de perto
ou seja, queimavam a plantação. Outra coisa, faziam corpo mole. Quando não estavam olhando para ele, eles trabalhavam mais leve, mais devagar. Professor, isso é resistência? É sim. Eu dava prejuízo àquele que era meu dono. Outra forma de resistência interessante, essa era interessante, quando eles estavam moendo lá, né, nas engrenagens a cana para sair o caldo, eles pegavam uma pedrinha quando ninguém estava olhando, jogavam essa pedrinha nas engrenagens e quebravam as engrenagens, ou seja, saíam de perto. Não sei o que foi não, aconteceu aí. Outra forma de resistência inteligente. Agora tinha aquelas que eram, né, tristes. Por exemplo, quando a mulher engravidava de um branco, né, ou então engravidava mesmo normalmente do seu companheiro, elas diziam que não queriam que o filho tivesse essa vida que eles estavam tendo. Então, simplesmente abortavam, né, pulavam, batiam na barriga, tomavam coisas amargas para poder seu filho não nascer, não ser mais um escravinho, não ser mais um escravo, não dar mais lucro para o senhor. Eles faziam isso. E tinha forma de suicídio também, tá? Eles muitas vezes não aguentavam aquela vida, separado de tudo, né? Imagina você, arrancado da sua terra, separado da tua família, trabalhando 15 horas por dia, sem perspectiva, ou seja, o resto da minha vida será assim. Eu entendo, às vezes, né? Não dá para criticar, só sentindo na pele para entender esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, eles cometiam suicídio e diziam, o dinheiro que você gastou, eu estou botando por água abaixo, né? Tinha uma doença interessante, uma doença muito triste, que eles chamavam de banzo. O negro, quando ele chegava aqui, que não se adaptava a nada, ele sentava num canto e não queria nada, tentavam alimentar, ou seja, morria de tristeza. Banzo, eles chamavam a doença da melancolia. Banzo, a doença da tristeza, seria uma espécie de depressão, ou seja, claro, quem não ficaria deprimido com todas esses aspectos que estão acontecendo na sua vida? É triste, mas isso acontecia, tá? E a forma mais a mais clássica de resistência era a fuga. Muitos fugiam. E houve um fato interessante, quando os holandeses invadiram o Brasil, né, quando os holandeses vieram para cá e invadiram principalmente a região açucareira, muitos senhores de engenho deixaram suas terras, os negros aproveitaram e fugiram. Fugiram para essas instituições que eram chamadas de quilombos. Nós conhecemos o mais famoso dele, mas existiram vários quilombos. Nós conhecemos muito o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares que o quê? Aquele Quilombo dos Palmares que você vai encontrar ainda reminiscências deles em Alagoas, desculpe, que na época pertencia à capitania de Pernambuco. E hoje fica ali na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Né? Ainda existem quilombolas. Quem são os quilombolas? São descendentes desses negros que viveram nesses quilombos, que hoje lutam por seus direitos. Então você vai ter o mais famoso dele, o chamado Quilombo dos Palmares. Eu queria que você desse uma olhada nesse slide e eu queria falar um pouquinho sobre esses dois, uma forma de castigo mais clássica, que era o tronco, onde o que o escravo fizesse de errado, ele ia ser açoitado, né, pelo feitor, com o chicote, né. Existia nas vilas o que a gente chama de pelourinho, né. Pelourinho seria exatamente isso, um tronco com correntes, né, aí não só para escravos, mas também para outros tipos de pessoas que desobedecessem às leis. E a máscara de Flandres, né? A máscara de Flandres também é curiosa. E essa figura você encontra em vários livros de história, né? É uma figura, Anastácia, né? É uma negra que, segundo, não se sabe se ela realmente existiu, mas existem muitos relatos falando a respeito, né? Uma negra muito bonita, que a dona dela teve ciúmes com o marido, o senhor de engenho,
e mandou colocar essa máscara na boca dela, tá? Assim como essa gargalheira, isso que está no pescoço dela era chamado de gargalheira. Tá? Essa máscara, ela morreu depois de algum tempo, muito jovem também, e ficou muito cultuada pelos movimentos feministas, né? Movimentos que vão perceber a figura feminina como alguém dentro da sociedade, assim como um homem, né? Então, percebam que ela existe na Bahia hoje, em Salvador, uma banda de percussão, né, de mulheres, chamada Didá. E essas mulheres, elas, quando se apresentam, elas geralmente usam essa máscara em homenagem a essa personagem, né? Essa máscara, só que elas usam às vezes de pano, né? Mas simbolizando exatamente essa personagem. O quilombo mais famoso, como eu disse para vocês, foi um dos mais duradouros, tá certo? Alguns livros trazem que ele começou em 1602, tá certo? 1602. Alguns trazem que ele começou um pouco antes, 1597, mas enfim. O Quilombo dos Palmares, ele foi um dos maiores e mais duradouros que teve na história do Brasil, tá? Durante muito tempo tentou-se destruir o Quilombo dos Palmares, ele só vai ser destruído, olha quanto tempo ele teoricamente durou. Ele só vai ser destruído em 1694, 1695, tá certo? Com a morte do seu líder, né? O último grande guerreiro que estava na época da destruição é o chamado, conhecido, conforme vocês estão vendo aí, o Zumbi dos Palmares, né? Zumbi foi o último líder desse quilombo, né? Alguns historiadores trazem que Zumbi era um título, né, que passava de um rei para outro, mas muitos dizem que foi o último guerreiro, o grande Zumbi dos Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695, na verdade foi assassinado, né, na guerra de destruição por esse bandeirante chamado Domingos Jorge Velho e seu grupo, que conseguiram, depois de muito tempo, destruir o Quilombo dos Palmares. E esse dia, né, com aquela mesma lei, né, aquela mesma lei, 10.639, que criou a questão da cultura indígena nas escolas, vai também criar o chamado Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra hoje, que é cultuado pelos negros do Brasil, como o dia em que seu grande guerreiro Zumbi dos Palmares morreu. É uma grande homenagem que foi feita a esse personagem da história chamado Zumbi dos Palmares. Se você der uma olhada aí no slide, você vai ver onde se situava basicamente o Quilombo dos Palmares. Essa é uma representação do bandeirante que destruiu, chamado Domingos Jorge Velho, e esse outro seria o Zumbi dos Palmares. Professor, depois desse período do açúcar, da cana-de-açúcar, o que é que vai acontecer? O açúcar ele vai entrar em decadência, vai. A escravidão continua? Sim, continua. Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Por quê? Mineração. O Brasil vai entrar no seu segundo ciclo econômico, o ciclo da mineração. Perceba que a mineração vai levar o Brasil para dentro, vai adentrar o território brasileiro. Ou seja, a mineração não é no litoral, a mineração não é mais rural, como era a cana-de-açúcar. Você tem que perceber essa diferença entre a cana-de-açúcar e a mineração. Veja, perceba, cana-de-açúcar mais no litoral, rural, tá certo? Você vai ter uma questão, quase não existe cidades, e escravidão. Mineração não vai ser no litoral. O ouro vai ser encontrado dentro do Brasil. Ou seja, vai existir uma interiorização da questão do Brasil. Ou seja, o Brasil vai interiorizar, ou seja, você vai adentrar ao Brasil. Então, vão começar a existir cidades, vão começar a serem construídas cidades. Então, a gente diz que a mineração é muito mais urbana, tá certo? É muito mais urbana, e a questão da escravidão vai continuar e vai aumentar. Por quê? Quem vai procurar esse ouro? Os negros. Então perceba o seguinte, os negros eles vão aumentar
Porque quanto mais ouro eu acho, mais escravo eu compro para ter mais ouro. Professor, mas vai ter algo diferente nessa sociedade? Vai sim. Por isso que eu queria que você desse uma olhada no slide e vamos dar uma analisada em cada ponto desse. Professor, intensificação do tráfico interno, isso. Ou seja, aqueles escravos que estavam lá no litoral, lá na cana-de-açúcar, que agora entram em decadência, vão ser levados para a questão da mineração. Então, o tráfico interno também vai aumentar. O processo de urbanização, tá certo? Então, quando eu crio cidades, alguns escravos deixam de trabalhar na zona rural e vão se tornar escravos da cidade, que tem outra função. Os escravos da cidade, os escravos urbanos, são bem diferentes dos escravos da cana-de-açúcar. É aí onde eu posso ter o quê? Eu posso ter o escravo de ganho, que eu já expliquei o que era. Eu posso ter um escravo de aluguel? Posso. Eu posso fazer um trabalho de uma semana e alugar um escravo. Existiam pessoas que compravam escravo para alugar. Veja que o urbano, as cidades vão modificar totalmente a lógica da questão da escravidão, tá certo? De uma forma significativa, tá certo? Porque a condição de escravo ainda continua. Ela só é um pouco modificada da questão da cana-de-açúcar para a questão da mineração. Professor, existe um maior número de alforrias. O que seria... Ah, desculpe, eu pulei a flexibilização da relação senhor-escravo. Sim, porque o escravo, não acho que também só existia a questão do senhor de escravo mau, né, e que vai sempre maltratar esse escravo. Não, no caso do urbano, você vai ter uma maior proximidade, é diferente do senhor de engenho, que estava lá na sua casa, mandava um feitor, né, cuidar da senzala e tudo mais. Você vai ter um lance mais direto entre o dono e o próprio escravo. Isso vai dar uma questão de uma flexibilização na conversa e até nas relações disso. Um caso específico disso, olha o último ponto. Uma mulher naquela época, né, chamada Chica da Silva, muita gente conhece pela novela, pelo filme, né, vai casar com um dos homens mais ricos, né, o contratador José Fernandes, um dos homens mais ricos daquela região. Era um contratador de diamantes, tá certo? Para você ter uma ideia, reza a lenda, alguns dizem que ele era mais rico até, claro que isso é brincadeira, do que o próprio rei de Portugal, mas ele casou, se apaixonou por essa negra, comprou essa negra do antigo dono, casou com ela e teve mais de 10 filhos com essa negra, que se vestia como branca, enfim, tem toda uma história em cima da Chica da Silva. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que essa negra estava inserida dentro da sociedade lá da região das Minas, ou seja, ela já não era aquela coisa da distância entre o senhor e o escravo. O quarto ponto aí, você vai ter um maior número de alforrias. Professor, o que é alforria? É a liberdade do escravo. O escravo ganhava um documento quando ele era alforriado, quando ele era libertado. Professor, me diz uma coisa. Como é que esse escravo conseguia a sua liberdade? Os donos, principalmente os escravos de ganho, eles geralmente eram contratados, e aí eles eram comprados para poder venderem determinadas coisas para os seus donos. E aí o que é que vai acontecer? Geralmente esses donos, quando eles conseguiam vender tudo, eles até davam alguma coisinha a esse escravo, né? Faziam algum tipo de incentivo. E o que é que acontecia? Ele ia juntando, chegava uma hora, claro, depois de muitos anos, esse escravo conseguia comprar a sua própria liberdade. E alguns senhores, até por alguns motivos, libertavam, alforriavam esses escravos, até por essa maior proximidade que a gente falou. Tá certo? O outro caso seria a questão do aparecimento do sistema de exploração da mão de obra urbana, como as negras e tabuleiros e os escravos de ganho, como eu já expliquei, e a questão da vida cultural mesmo. O negro, ele já vive na sociedade e começa a impor sua cultura. Professor, impor? Não, impor não seria a palavra. A palavra certa seria misturar de forma inteligente sua cultura. E aí você vai ter, como você sabe, a questão da cultura brasileira,
que ela é inserida, a questão negra, você vai ter comidas, você vai ter a própria dança, que no momento vai ser deixado de lado, vai ser olhado de uma forma não com bons olhos, mas ele está lá sendo realizado, tá certo? Eu queria te mostrar essa questão, essa foto aí, essa pintura da mineração, tá? Uma coisa curiosa é que muitos negros, eles procuravam ouro e diamantes em rios, conforme você está vendo aí, né? Os rios represados, e aí muitas vezes eles saíam e eles, vamos dizer assim, continuavam com a mesma roupa e continuavam com essa mesma roupa molhada, e alguns, nessa época foi muito comum haver a questão da tuberculose. Muitos pegavam doenças e tratos respiratórios, tá certo? Não esqueça, tá? Se você tiver qualquer dúvida, vamos dar uma paradinha agora. Sei que às vezes parece uma quantidade de informações grande, mas se você tiver qualquer dúvida, hashtag no Enem BR, tá? Tanto para a questão do Twitter, como para a questão do Facebook, você pode estar aí mandando sua pergunta, tá certo? A gente responde agora ao vivo. Se tiver qualquer pergunta aí, pode ficar à vontade. Professor, a questão depois da mineração. Vamos falar depois da mineração. Depois da mineração, quando a mineração termina no Brasil, você vai ter basicamente a independência do Brasil, tá? A mineração, o fim da mineração, ele vai quase coincidir, né, depois de vão existir algumas revoltas, tá certo? E depois você vai ter a vinda da família real para o Brasil, 1808. O que é que vai acontecer depois disso? Independência do Brasil. A escravidão continua? Continua. Não esqueça que a independência do Brasil, na verdade, o povo não participou. A independência do Brasil, você vai ter o povo apenas como observador desse processo. E a escravidão continuou. Ou seja, basicamente as estruturas continuaram depois da independência do Brasil. Então a escravidão também. Assim como nos Estados Unidos. A gente critica o Brasil, mas quando os Estados Unidos se tornaram independentes, né, fizeram sua independência, a escravidão de lá também continuou. E aí, onde é que o negro vai ser inserido nessa sociedade? Como escravo. Agora, claro, como escravo já era, desculpe, mas agora na questão do começo, o café que vai surgindo um pouco depois. Então veja, a gente fala do Império como primeiro reinado, tá certo? Existiu a regência e o segundo reinado. Professor, por que entre primeiro reinado e segundo reinado? Primeiro reinado, eu sei, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Por que vai ter uma regência no meio? O que é uma regência? Olha, quando Dom Pedro I abdicou, e o que é abdicar? Pedir para sair, foi embora. Ele vai deixar seu filho de 8 anos para ser rei do Brasil. E pela Constituição, naquela época, não podia. Né? 1831, não podia o menino de 8 anos governar o Brasil. Teria que completar 18. Então, a Constituição diz, enquanto ele completar 18 anos, vai existir um regente, uma pessoa, né? Na verdade, nessa época, eles não diziam uma, eram 3, por isso chamava regência trina, em outras aulas a gente vai comentar, para ficar governando o Brasil. Foi nesse período de regência, e aí a gente vai falar de 1831 a 1840, né? Foi nesse período de 9 anos, período regencial, que vai ter uma das grandes revoltas de negros aqui no Brasil. Assim, as revoltas no Brasil, os negros participavam, mas uma revolta de negros no Brasil aconteceu em Salvador, tá? Ela foi chamada, isso no período regencial, ela foi chamada de Revolta dos Malês. Malês eram negros que vinham de uma região onde eles eram islâmicos, tinha a religião muçulmana, sabiam árabe, tá certo? Sabiam ler e escrever em árabes. Alguns deles eram até mais, sabiam até mais que seus próprios senhores. E aí o que é que vai acontecer? Dá uma olhadinha nesse slide,
onde a gente vai trazer algumas informaçõezinhas sobre a revolta dos malês, que também é uma questão bem recorrente, né? Porque foi uma revolta onde os negros quiseram tomar a cidade de Salvador. Geralmente aquele escravo de ganho, que era aquele escravo que era mais solto, né? Poderia estar na rua vendendo os produtos do seu senhor. Eles falavam da revolta, eles combinaram a revolta conversando em árabe para que os brancos não conseguissem entender o que eles estavam falando. Eles se inspiraram muito na questão do Haiti, né? Que recentemente os negros do Haiti tinham tomado o país, né? E aí eles, num dia, tentaram tomar Salvador, e o que foi que aconteceu? Foram sufocados, ou seja, foram reprimidos violentamente, porque se essa ideia se espalhasse pelo Brasil, seria complicado, porque a quantidade de negros no Brasil nessa época já era considerável, e aí poderia haver realmente um levante muito violento. Por isso que foi abafado, tá certo? Em poucos dias foi sufocada essa rebelião, mas essa revolta dos malês, ela foi importante no sentido de você entender da questão da organização mesmo que os negros tiveram. Porque muitas vezes você quando vê o escravo, você pensa apenas naquele escravo objeto que só apanha, que não se revolta, não. Você precisa tirar essa ideia da cabeça, tá certo? Quando veio o segundo reinado, né, quando veio a questão do Dom Pedro II, você vai ter um período de crescimento urbano ainda maior, ou seja, a quantidade de escravos urbanos também muito maior, quantidade de escravos de ganho, quantidade de escravos que trabalhavam nas ruas do Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil, né, na época. Então você vai ter a questão somente ou não somente, de um aumento significativo da questão da escravidão. Até chegar 1850, tá certo? Isso dentro do segundo reinado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis que vão abolir a escravatura, né? Professor, abolição significa libertação, exatamente. A primeira coisa que você tem que entender é que foi uma pressão da Inglaterra. A Inglaterra, como era boazinha, queria libertar os escravos. Dinheiro, meus queridos. Aqui, ó. A Inglaterra, nesse período, tinha feito sua revolução industrial, era o país que mais produzia, era o país que mais vendia para o mundo. Então, o que ela pensou? Escravo não tem dinheiro, escravo não compra produto. Então, escravo para mim não serve. Se ele for liberto, ou seja, se libertarem os escravos, ele vai ter que trabalhar de alguma maneira, vai ganhar qualquer besteirinha, mas e vai comprar os meus produtos. Ou seja, era algo puramente capitalista. Eu queria que você observasse, enquanto eu falo, esse slide que vai falar sobre as leis de libertação dos escravos, tá? E aí, quando eu terminar de expor as minhas ideias, eu queria responder algumas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, eu queria que você mandasse para a hashtag no EnemBR, ou pelo Facebook ou pelo Twitter, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A Inglaterra pressionou tanto, que em 1850, Eusébio de Queiroz, né, e daí o nome da lei, proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Ou seja, não poderia mais vir escravos da África. Qual o problema? Era o auge, ou era o começo, né, do café. O café estava crescendo, as lavouras de café lá em São Paulo cresciam muito e precisavam dessa mão de obra. Você vai precisar de muito escravo, você vai precisar de muito negro para trabalhar nessa lavoura. E aí acontece duas coisas interessantes no Brasil. A quantidade de escravos a venda, o tráfico entre as províncias do Brasil, e também você vai ter o aumento do preço do escravo. Alguns livros trazem que o preço do escravo nessa época deu uma subida
de forma a chegar próximo a um carro popular nos dias de hoje, o valor. E aquelas províncias, entenda, naquela época não se chamava estado, nós chamávamos nossos estados de província. As províncias que não utilizavam muito escravo começaram a vender para São Paulo, porque o preço do escravo ficou muito alto. Então era muito lucrativo para quem não precisava de muito escravo vender para São Paulo, que estava precisando muito, né, aquela região sudeste. É aí que nós temos a questão do Ceará. O Ceará, ele não utilizava uma grande quantidade de escravo. Então, para o Ceará, foi muito lucrativo vender esse escravo para o sudeste brasileiro. A questão da seca também, né, que eu tinha que sustentar esse escravo, então seria interessante vendê-lo, até porque o preço está muito bom. Mas, continuando a questão da abolição da escravatura, né, até chegar a 1888, você vai ter algumas leis que vão tentar amenizar essa questão da escravidão. Por exemplo, na sequência do slide, você vai ter a Lei do Ventre Livre, também chamada Lei Rio Branco, 1871. Essa lei é interessante porque ela vai libertar os escravos que nascessem a partir daquele ano. Agora, olha que coisa esquisita. Como é que você vai libertar o escravo que nasce, o nenenzinho, e você não liberta os pais dele? Como é que aquele bebezinho vai sobreviver? Olha aí nessa curiosidade que eu botei para você, a questão da lei do ventre livre. Havia uma condição para a liberdade, não era bem assim. As pessoas às vezes acham, nasceu o menino, tá liberto. Beleza, e agora? Então perceba que a criança ainda precisaria ser cuidada, é claro. Então até os 8 anos de idade, ele ainda ficava com os proprietários. Só que o proprietário dizia, eu cuidei até os 8 anos. E agora? Quem é que vai me indenizar por esse tempo que eu cuidei dele? E aí, ele ficava até os 21 anos trabalhando para poder pagar esses 8 anos que ele foi cuidado pelos escravos, pelo pai e pela mãe, claro, dele. Então perceba o seguinte, lei do sexagenário, que seria a próxima, ela foi chamada pelos jornais da época de a piada nacional. Se um negro vivia aproximadamente, isso para a época, até seus 40 anos, né? Raríssimos são os que chegavam a 60. Então, você vai libertar, a partir dessa lei, 1871, os escravos que completarem 60 anos. Pelo amor de Deus. Eram pouquíssimos, e aqueles que eram libertos com essa idade, talvez se perguntavam, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas existiu essa lei, né? Até chegar realmente a lei que vai libertar todos os escravos do Brasil, que é em 1888, tá certo? A lei chamada a Lei Áurea, tá certo? Na verdade, essa Lei Áurea foi muito uma imposição inglesa. A princesa Isabel, alguns livros trazem que ela realmente tinha esse viés abolicionista, outros contestam isso, mas o que é contestado pelos negros? Por que que o 13 de maio de 1888 não é festejado? Porque eu liberto os negros do Brasil e não dou a mínima condição deles viverem nesse país, porque depois que eles são libertados, eles são brasileiros. Mas essa condição, há uma luta até hoje para eles terem seu espaço. A verdade é essa. O que nós temos também, depois, e a gente está no auge do café, é que depois da libertação desses negros, que já trabalhavam nesse café, foi trazido para o Brasil estrangeiros. Foram trazidos portugueses, espanhóis, principalmente italianos, para trabalhar na lavoura de café. E aí eu pergunto para você, por que não aproveitar o negro, pagar um saláriozinho pequeno para ele e deixar ele trabalhando naquilo que ele já trabalhava? Pasmem, existia uma lei na época, cientificamente comprovada, claro que não, né? Mas na época acreditava nisso, que uma sociedade, um povo, quanto mais branco, é o chamado mito do branqueamento, a tese do branqueamento, quanto mais branquinho ele fosse,
mais evoluído ele seria. Então pensou, se eu inserir esse negro na sociedade, se eu der trabalho para ele, condição financeira, ele casar lá com branco, se misturar, a pele do Brasil vai escurecer. Então nada melhor do que trazer estrangeiros branquinhos para poder se misturar, já que vem morar aqui, casar e ter filhos e branquear a pele do povo brasileiro. Existia isso naquela época e, infelizmente, foi muito, mas muito utilizado naquela época, tá certo? Uma curiosidade em relação ao Ceará, né? O Ceará, muita gente sabe, ele libertou os escravos antes da Lei Áurea. A Lei Áurea foi em 1888, né? E o Ceará, ele vai libertar os escravos em 1884, ou seja, 4 anos antes. Professor, aqui tinha escravo? Tinha, mas tinha diminuído com aquela venda que já foi falado antes? Sim. Teve resistência? Teve. Dizer que aqui não teve resistência é falso. Teve abolicionismo? Teve. Teve o Dragão do Mar, que é uma figura importante aqui no Ceará, que era um jangadeiro, líder dos jangadeiros, que transportava os escravos em jangadas até o navio, porque o navio não dava para atracar no cais, o porto, porque era raso. E ele se rebelou e disse, nenhum jangadeiro transporta mais escravo, porque eu sou descendente de um. Então, como é que eu estou fazendo isso com o meu próprio povo? Então, isso também foi um grande passo para a libertação desses escravos aqui no Ceará, lá na cidade de Redenção, tá certo? Antiga Acarape, tá certo? E é interessante que muita gente, o Ceará tem um título chamado Terra da Luz, e muita gente pensa que Terra da Luz é porque o Ceará é sol o ano inteiro, esse tipo de coisa. Não, Terra da Luz foi o título que o Ceará ganhou por ter libertado os escravos bem antes do que o Brasil. A luz no sentido de iluminar, né, aqueles que pensavam de forma diferente, que o negro era diferente do branco. Então, iluminar no sentido de, né, ter consciência que a gente deveria libertar o ser humano e que a cor da pele não definiria nada. Isso seria uma questão mais de preconceito, né? E a questão da abolição, ela teve, vamos dizer assim, certeza, uma influência direta com a proclamação da nossa República, né? No dia 15 de novembro de 1889, ou seja, um ano depois da abolição da escravatura, foi proclamada a República Brasileira. Professor, tem influência e muito, é uma das questões. Quando a gente estuda a proclamação da República Brasileira, a gente vê vários fatores que fizeram com que isso acontecesse. E várias questões. E a questão abolicionista é uma delas. Só para finalizar, a questão da escravidão, ela foi muito, mas muito discutida durante muito tempo. Já teve vários estudos em diferentes momentos. E hoje o Enem traz essas questões da escravidão negra como um assunto muito atual. E nós podemos ver aí os movimentos negros, né, mostrando força, indo para a mídia, mostrando que eles têm que ter seu lugar. A questão do preconceito racial, que é grande, que tem que ser combatido, né, como nós vemos hoje na nossa cidade e no nosso país. Pessoal, vamos ver agora a questão que vocês mandaram para a gente, tá certo? Eu vou acessar aqui para ver as questões que mandaram para nós, tá? Deixa só ele colocar no ponto, mas é isso. Essa primeira aula, esse assunto, espero que vocês tenham gostado, tá?
Se vocês quiserem ver outras aulas, vocês podem acessar o nosso site, tá? No enem.com.br, lá vão ter outras aulas. Assine o canal, tá certo? Eu tenho aqui algumas questões que eu vou responder agora. Bom, a Maria Júlia me perguntou o seguinte: as capitanias hereditárias foram feitas para diminuir ameaças de invasão de outros países europeus na América? Maria Júlia, com certeza. As capitanias hereditárias, como eu falei lá no começo, elas foram pensadas exatamente porque, durante esse período colonial, vários outros países da Europa, e aí, mais especificamente, França, Inglaterra, vão vir para o território brasileiro. Como aqui ainda não tinha sido colonizado, eles fizeram negócio livremente com os índios. E aí você vai ter o seguinte: aconselham ao rei de Portugal que ele faça algo para poder colonizar o Brasil, porque durante esse período ele mandou algumas expedições para guardar, são chamadas expedições guarda-costa, né? O Cristóvão Jacques veio 2 vezes aqui para o Brasil com navios tentando expulsar esses estrangeiros daqui. E o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para Portugal e dizer: rei, o litoral brasileiro, o litoral das suas terras é muito extenso, não dá para você mandar navios para expulsar, e os estrangeiros são muitos. O que é que você tem que fazer? Você tem que colonizar a terra, você tem que mandar pessoas morarem lá, construir fortes, e um dos deveres do capitão donatário, ou seja, de quem pegava qualquer dessas capitanias, um dos deveres dele era proteger o seu litoral das invasões estrangeiras, tá certo? Então, com certeza, você pode afirmar isso. A Ana pergunta o seguinte: como eu sei quem é o... esse aqui é de outro. Então, Júlia, no caso, seria essa pergunta. Tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, nós vamos nos encontrar em breve para outras aulas. Dúvidas, pode deixar no nosso site, né? Acesse no enem.com.br. Professor Renê se despede agora. Obrigado por tudo e até a próxima.